Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e olha só, 3 dias seguidos com vídeo no canal. E infelizmente, né, pra mim, eu preferia deixar o canal parado do que vir aqui 3 dias seguidos pra falar do São Paulo, né? Eu já cansei de falar aqui que eu sou torcedor do São Paulo e que eu sempre vou me manifestar quando eu achar que eu tenho que me manifestar aqui no canal. Mesmo sendo um canal informativo também, o princípio dele é opinativo e eu preciso opinar sobre o meu time, principalmente nesse momento. Como vocês podem ver, eu tô com a camisa 3 de 2022, aquela camisa em homenagem ao Mundial de 92, em homenagem ao Tele Santana. E ela chegou hoje e olha só que dia pra ela chegar. Que dia. Um dos dias que eu não sinto vergonha de ser São Paulino. Vergonha é uma palavra que está sendo usada nas redes sociais e está sendo usada de maneira errada por alguns torcedores. Eu sinto vergonha do elenco do meu time. Eu sinto vergonha dos jogadores que estão vestindo essa camisa, que não tem um décimo do que é preciso para vestir essa camisa. Poucos têm o que é preciso para vestir essa camisa. Hoje a gente vai repercutir as últimas notícias do São Paulo, que eu andei acompanhando pelo Twitter, algumas dando crédito ao PVC, outras dando crédito ao UOL, mas a gente tem que falar, né? Como eu sempre faço quando eu tô irritado com o São Paulo, eu não vou pedir pra você deixar like, eu não vou pedir pra você deixar comentário, só vou lembrar você aqui no link na descrição, na descrição, né, vai estar todos os links aí pro Japão FC, o projeto com o qual eu estou colaborando nesse momento. Tudo sobre o futebol japonês você encontra por lá. E bom, galera, é mais um dia que eu sinto raiva desse time. É mais um dia que eu sinto ódio dos jogadores desse time. É claro que eu tenho acesso limitado. Embora eu seja jornalista, eu não sou contratado. Eu não tenho um veículo. Eu não cubro o São Paulo. Eu acompanho as notícias como vocês. Infelizmente, eu não tenho alguém lá de dentro. O que eu faço para verificar as informações é Twitter, os meus amigos, os meus colegas que eu tenho contato, que cobrem o São Paulo, que têm acesso a essas informações. É assim que eu cubro o São Paulo. E geralmente a gente precisa lembrar que pode acontecer de algumas informações que chegarem pra gente serem informações distorcidas para causar exatamente essa reação que a torcida tá tendo nesse momento. Também para verificar qual que é o nível de confiança da torcida com o treinador, com o jogador. Isso acontece, tá? Nem sempre o que chega pra gente é 100% verdadeiro. Eu, como já disse, não sou setorista do São Paulo, não cubro o São Paulo, não tem alguém dentro do São Paulo que me passa as informações. Eu acompanho as notícias como vocês, vendo o Twitter, falando com pessoas. Então eu não tenho como confirmar se tudo isso é verdade. Então vou dar os créditos à notícia e vamos repercutir essas notícias e a minha opinião sobre. Beleza? Eu começo então com a notícia trazida pelo PVC, né? Dando os créditos ao PVC, que está no perfil do Twitter Somos São Paulinos. O ambiente ruim no São Paulo fez com que o elenco pedisse para Rogério Ceni não ir a Cotia para uma intertemporada neste período sem jogos. Após o episódio com Marcos Paulo, os jogadores querem evitar um tempo de convivência muito grande com o Ceni. E aí eu pergunto, quem são eles perto do Rogério Ceni? O trabalho do Rogério Ceni é ruim? É. O Ceni é parte do problema? É. O Ceni é difícil de lidar? É. Quem é a porra do Marcos Paulo perto do Rogério Ceni? Rogério Ceni é goleiro. Ele tem 140 gols a mais que o Marcos Paulo, que é atacante. A minha pergunta é simples. Quem é o Marcos Paulo para causar esse imbróglio dentro do São Paulo com o maior nome da história do time? Eu sou favorável a que o jogador possa cobrar que ele não está sendo utilizado. Eu sou favorável a ele chegar no técnico e falar, pô, professor, por que você não tá me usando? Eu tô aqui, pô, tô treinando, tô me dedicando. Eu sou favorável a isso. Mas o que o Marcos Paulo fez, e a gente já falou aqui no canal, foi criancice. Foi criancice. A reação do Rogério Ceni, que a gente sabe, pode ter sido exagerada? Pode, concordo plenamente. Mas esse é o Rogério.
O Rogério sempre vai cobrar o máximo de todo mundo. E eu não vou aceitar moleque que não sabe a mínima história do São Paulo Futebol Clube contestando o maior ídolo da história desse time. Como que um técnico não vai conviver com o elenco numa intertemporada? Isso é incrível! Isso é incrível! Eu quero saber. Eu queria muito saber do PVC. Eu queria que ele divulgasse nomes. Eu queria muito saber quem que pediu. Quem que pediu? Tá fora. Tem que estar fora do São Paulo amanhã. Porque não quer o bem do clube. Como que o treinador não vai fazer parte de uma intertemporada? Como que o treinador não vai aplicar o treino? Como? Como? Querem mudar o futebol? As estrelinhas do São Paulo querem mudar o futebol. Camarada, se fosse com o Tele Santana, o Marcos Paulo não vestia mais a camisa do São Paulo. Se bobear, não vestia mais a camisa de nenhum time grande do Brasil. E olha que o Tele foi muito contestado na época. Eu não era vivo, mas meu pai me conta tudo. Agora você imagina o São Paulo, esse São Paulo aqui, dessa época, o Ronaldão, o Raí, chegando na presidência e falando, não, a gente não quer que o Tele dê o treino, não. A gente não quer que o Tele dê o treino, não. Isso aqui, essas duas aqui, e possivelmente essa terceira, porque essa terceira é fruto dessas duas, se bobear, não existiriam. A gente ia ficar só com essas duas douradas aqui. A gente ia ser que nem o Palmeiras, não ia ter Mundial. Quem que é a porra do Marcos Paulo? Desculpa. Isso não entra na minha cabeça. Beleza, cara, teve um desentendimento. Acontece. Bem-vindo, esse é o Rogério Ceni. O cara que era goleiro e cobrava o elenco e cobrava a comissão técnica. Sempre quer o melhor resultado de todos. Ele sempre quer o melhor resultado de todos. Esse é o Rogério. Ele é difícil de lidar? Sim. Todo mundo sabe disso. Todo mundo que conhece o Rogério Ceni, o mínimo, sabe disso. Eu nunca trombei o Rogério Ceni pessoalmente. Mas eu conheço o Rogério. Eu sei que ele é um cara difícil de lidar. Agora, é como um torcedor brincou. Eu não lembro o torcedor que postou isso no Twitter. Eu acho que eu dei até RT. Quem fica do lado do Rogério? Mineiro, Josué, Lugano, Fabão, Amoroso, Luiz Fabiano, Lucas. Quem fica contra? Dedé, Thiago Neves. E olha que o Thiago Neves jogou no Sendai, tá? Dedé, Thiago Neves, Marcos Paulo. Nunca foi tão fácil escolher um lado. E como eu disse, eu acho que o Rogério Ceni errou na reação. Não acho que devia ter reunido todos os jogadores e apontado o dedo. Tinha que ter cobrado o elenco inteiro, depois chamado o Marcos Paulo para conversar em particular e exposto, isso aí é sacanagem, dá uma melhorada nos treinos, vou tentar te usar mais. Agora, onde já se viu o elenco definir, não, nós não queremos o Rogério. É o momento do seu Júlio Casares, do Belmonte e até mesmo do Muricy mostrarem pulso aqui, ó. Mostrarem pulso. E falar, pau no cu de vocês, ele vai. Quem não quiser, obrigado, pode ir embora. Pede a rescisão, mas paga. Não é eu vou abrir mão do salário. Não. Você que quer sair. Você que me paga. Eu não quero que você saia. Ou fique encostado. Fique encostado até aparecer um clube. Ah, mas o elenco é curto. Desculpa, gente. Chega. Chega de aceitar isso. Chega de aceitar jogadorzinho mimado indo contra o treinador. E aí já tem papo na imprensa. André Hernan, hein? André Hernan. Tem um cara no mercado aí que sonha em ser campeão com o São Paulo. É o Cuca.
Foda-se o Cuca! O treinador do São Paulo, até segunda ordem, é o Rogério Ceni. E pelo que eu entendi, grande parte da torcida tá fechada com o Rogério. Ele precisa mudar? Precisa mudar muito. Precisa mudar a cabeça dele. Não de ser um cara difícil de lidar, mas de algumas convicções que ele precisa abrir mão. Talvez jogar com 3 zagueiros, sabe? Entender que o time que ele montou é ruim, é fraco. Mas enfim, essa foi a que me deixou mais irritado. Como que o elenco não quer que o Rogério Ceni não vá pra intertemporada? Isso, voltando a dizer, né? Contando que a informação que o PVC recebeu seja verídica. A segunda também, nessa mesma página Somos São Paulinos, coloca bastidores sobre o momento do São Paulo. A diretoria vai monitorar o ambiente nos próximos dias. Em reunião com o elenco ontem, Ceni pediu união e mostrou os planos para o período de treinamentos. Rogério é visto como uma pessoa difícil de lidar. Quem convive junto afirma que ele não está arrependido e entende que precisava colocar Marcos Paulo na linha. E no dia a dia, o técnico raramente brinca. O treinador tem o apoio de Júlio Casares, que tenta contornar esta situação. E a maior parte dos jogadores entendeu que Ceni exagerou com Marcos Paulo. Vamos lá. Começando por esse último. A maior parte dos jogadores entende que Ceni exagerou com Marcos Paulo. Eu também entendo, tá? Eu também acho que o Rogério Ceni exagerou. Também acho que não precisava ter chegado onde chegou. Mas no tópico acima, que coloca Ceni parece não estar arrependido e entende que precisava colocar Marcos Paulo na linha. Eu também entendo dessa maneira. Eu acho que a maneira como o Rogério colocou Marcos Paulo na linha foi errada. Ele passou um pouco do ponto. Mas ele precisava colocar limites nesse elenco. Não é todo jogador, porque vale lembrar, o Luan já tinha feito isso e o Gabriel Neves recentemente também. Esse elenco precisa entender que a decisão é do treinador. Pode ser errada ou não. Você não cobra publicamente o treinador. Tá? Para manter a harmonia do clube, para manter a harmonia do elenco. Você não cobra publicamente o treinador. Você não joga pra galera. Você chama o treinador e fala: pô, treinador, pô, professor, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu preciso fazer para ser utilizado? E vai lá e faz. E o Rogério precisava botar limites. Precisava. Acho que tomou uma decisão errada. Que o Rogério tem um apoio do Júlio Casares, todo mundo sabe. O Júlio Casares sempre foi favorável ao Rogério. A promessa de campanha dele quando foi eleito há 2 anos atrás era trazer o Rogério, que o Rogério acabou indo para o Flamengo, mas era trazer o Rogério. Tanto que na primeira oportunidade que teve, trouxe o Rogério. Então é claro que ele tem um apoio e até mesmo... óbvio que eu não sei as intenções do Casares, tá? Mas pode ser um escudo político para a eleição, mais para o final do ano, a eleição que o Casares vai buscar a reeleição. Agora, a diretoria vai monitorar o ambiente nos próximos dias. É complicado. Embora eu queira a permanência do Rogério e queira que ele mude a sua convicção tática com relação a esse elenco, se é pra mexer agora. Pra mexer hoje. Não dá pra esperar uma semana, 2 semanas. Tem que mexer hoje. Se é pra tirar, tira hoje. Vai ao mercado, traz o Cuca, traz o Dorival, traz quem quiser. Mas se é pra mexer, mexe hoje. Não deixa pra amanhã, não. Em reunião com o elenco, o Ceni pediu união e mostrou os planos para o período de treinamento. Isso mostra que o Rogério quer deixar isso para trás. Embora as pessoas afirmem que ele parece que não está arrependido, ele quer deixar para trás. Ele quer seguir em frente, seguir com o trabalho. É assim que o Rogério Ceni é. Ele quer seguir trabalhando. Ele quer ganhar. E com todo respeito, o Marcos Paulo não pode botar fim nisso. O Marcos Paulo não pode ficar remoendo essa. Eu tava assistindo agora há pouco a live que o Arnaldo e o Tirone fizeram. E o Arnaldo afirmou categoricamente que se Rafinha e Luciano, que são 2 líderes do elenco atual,
tivessem mesmo contra o Rogério Ceni, o Rogério já teria caído. Embora eu confie nessa afirmação do Arnaldo, eu também acho que jogador de futebol não pode ser confiado. Eu não acho que muita gente não pode ser confiada, né? É complicado de falar isso. Porque muita gente no mundo do futebol não pode ser confiada. É aquilo que a gente sempre brinca. Hoje a gente fala, o técnico tem total apoio de Júlio Casares. Amanhã o Rogério tá demitido. Entendeu? É mais ou menos isso que eu quero dizer, que eu não confio. Mas acredito realmente que os líderes do elenco, tal qual Caleri, Arboleda, Rafinha mesmo, até mesmo acho que o Luciano, eles. Eu acho que eles entendem que o Rogério exagerou, mas duvido que eles tenham feito reclamação pra diretoria, tá? Resumindo tudo. Resumindo tudo. É um absurdo e acho que já chega dos jogadores tentarem mandar mais do que técnico no São Paulo. Isso acontece, isso sempre aconteceu, mas não pode mais, né? A gente sempre lembra o Nenê com a Aguirre, o Tietê com o Diniz, o... qual que era o nome dele? O Benítez com o Crespo, e agora o Marcos Paulo com o Rogério Ceni, até mesmo o Patrick, que saiu... Perdão. O Patrick, que já saiu com o Rogério Ceni. Que, aliás, é outro caso que vale a pena ser comentado. O Patrick, né? Pantera. Foi o principal jogador do São Paulo no ano passado. Garantiu muitas vitórias ao São Paulo no ano passado. E teve um desentendimento com o Rogério. Aparentemente, o Rogério quis seguir em frente e quis contar com o Patrick para esse ano. O Patrick, assim que viu a oportunidade de sair, saiu. Gente, o Rogério Ceni é difícil de lidar. Ele não é bom de grupo. Isso é fato. Ele sempre foi ruim de grupo. Sempre. Desde a época de jogador. Óbvio que o São Paulo precisa de alguém para ser o cara bom de grupo. Precisa. Mas, gente, desculpa. Contestar o maior ídolo da história do clube por conta do Marcos Paulo? Por mim, o Marcos Paulo que vá pra puta que pariu. Que volte pra Espanha amanhã. Quer ir pro Santos? Vai pro Santos. E é que nem o VSR falou. Se eu sou o Muricy Ramalho, se eu sou o diretor do São Paulo, eu reúno todo o elenco, esses idiotas que pediram pra não ir pra Cotia. Reúno todo o elenco. Vem cá. Quem é contra o Rogério Ceni aqui? Quem tá... Não quem acha que ele exagerou, mas quem que tá contra? Quem que não quer que ele vá pra Cotia? O Marcos Paulo. Tá, você. Você. Tá. Passa ali no RH, assina a rescisão agora. Manda embora. Chega. Chega. Acabou. Acabou essa história no São Paulo. Não tem mais que ter isso dentro do São Paulo. Matheus, mas você é a favor da continuidade do trabalho do Rogério? Desse trabalho atual, não. Precisa ver. E aí eu coloco, o Rogério Ceni não tem que sair por conta do entreveiro com o Marcos Paulo, por ele ser um cara difícil de lidar. O Rogério Ceni tem que sair se ele se mostrar fechado a mudar o estilo que ele pensa, a mudar a linha de pensamento dele. É chegar com o Rogério é muito amigo do Muricy. Cara, Muricy, chega no Rogério. Pô, Rogério, o que você acha de jogar com 3 zagueiros? O que você acha da gente jogar com 3-5-2? Pô, o que você acha de botar o Luciano de novo de atacante, Rodrigo Nestor de meia? Se o Rogério falar, não, beleza, Muricy, vamos tentar. Rogério, fica. Fica porque ninguém no mundo, nenhum treinador aí no mercado, nem Luxemburgo, nem Cuca, nem Dorival, nem Crespo, nem Aguirre, nenhum desses caras quer mais o bem do São Paulo do que o Rogério Ceni. Agora, se o Rogério Ceni falar, não, Muricy, pô, não é o jeito que eu vejo o jogo, não é o jeito que eu quero jogar, então
hora de partir. Hora de abrir mão e trazer alguém que realmente enxerga esse elenco da maneira que tem que enxergar, né? Ah, mas o Rogério montou esse elenco. Beleza. Muitos elencos foram montados por outros técnicos e deram certo. O elenco de 2005 foi montado pelo Cuca. O elenco dessa estrela aqui, ó, foi montado pelo Cuca em 2004. Deu certo com o Leão e deu certo com o Autuori. E com algumas modificações poucas, deu certo com o Muricy e ganhou 3 brasileiros seguidos, com poucas modificações. Então, se o Rogério não mudar o estilo dele de pensar o jogo, pelo menos para esse período do São Paulo, aí infelizmente o Rogério tem que ir embora. E aí pode vir o Cuca, pode vir o Dorival, pode vir o Crespo, pode vir o Guardiola. Mas se o Rogério se mostrar aberto, como ele já esteve aberto no ano passado, a poxa, olha, não tá rendendo, preciso mudar, como que isso aqui vai render? É com 3 zagueiros, é com linha de 4, é com 2 linhas de 4 e 2 atacantes, é com uma linha de 3 no meio de campo, é com 3 volantes, com um meia. O Rogério, se ele pensar isso, eu dou o bônus da prova, né? O bônus da dúvida pro Rogério. Fica, vamos ver, vamos dar a oportunidade, né? Porque, gente, isso é o coração, é o meu coração falando. Não tem, não tem uma pessoa no mercado hoje mais identificada com o São Paulo do que o Rogério Ceni. Não existe alguém que conhece mais o São Paulo do que o Rogério. O grande problema do Rogério é o mesmo problema que ele tinha como jogador. Ele é um cara que cobra o máximo de todo mundo. E volto a dizer, ele errou ao cobrar o Marcos Paulo da maneira que ele cobrou? Sim. Mas eu não consigo aceitar que tem torcedor pedindo a cabeça do Rogério Ceni em prol do Marcos Paulo, que não marcou um gol com a camisa do São Paulo. Enquanto o Rogério marcou todos os gols que ele tem, e ele era goleiro, com a camisa do São Paulo. Eu não consigo aceitar. E é esse o maior desabafo que eu preciso fazer. Eu entendo, juro pra vocês, eu entendo quem diz que o trabalho não é bom. Quem diz que o Rogério tem que sair por questão técnica, por questão tática. Agora, vocês não vão me dizer que depois de 25 anos com o Rogério como jogador e juntando as duas passagens, 2 anos com o Rogério como treinador, vocês descobriram hoje que ele é difícil de se lidar. Que ele é um cara que cobra o máximo de todo mundo. Que ele é um cara que não leva desaforo pra casa. Que ele é o cara que vai olhar o jogador cobrando ele na rede social e ele não vai ficar puto. Eu ficaria puto. Talvez eu tivesse outra atitude, como já falei. Mas não dá. Não dá. Chega de jogador querer mandar no time. Chega. Casares, você não me assiste. Mas se você um dia ver esse vídeo, é hora de mostrar o pulso. É hora de... Ah, Belmonte, quem veio te cobrar? Ah, veio cobrar o Marcos Paulo, veio cobrar o Rafinha, veio cobrar o Gabriel Neves, veio cobrar o Orejuela. Beleza, pode assinar a rescisão de todos. Casares, essa é a hora. Mostra porque você é presidente de São Paulo. E olha que eu não tô pedindo pra você dar um pé na bunda dos conselheiros, tá? Tô pedindo pra você dar um pé na bunda de jogador, que é bem mais fácil. Gente, mais uma vez, obrigado. Foi um dos vídeos mais longos que eu já gravei. Desculpa por ter passado do ponto em algum momento. Mas mexe com paixão, mexe com o meu maior ídolo, que é o Rogério. E, cara, é inaceitável. A hora que eu bati o olho e vi que os caras pediram, que aparentemente, né?
os caras teriam pedido pra ele não ir pra intertemporada é um bagulho que me deixou louco, né? O cara é o treinador do time e não vai aplicar o treino porque tem jogadorzinho triste. É isso, galera. Obrigado e até mais.